Leila, eu estava Ah, falando um pouquinho sobre você, mas eu queria que você se apresentasse, sem falsa modéstia. Eu sei que você é uma pessoa muito simples, você não se empolga com tudo que você já conquistou na sua vida profissional, mas eu queria que você dissesse, sem nenhum tipo de pretensão das pessoas acharem que você é eu, é só para as pessoas saberem quem elas vão escutar, que ok, lugares você já passou e a tua experiência de vida que vai nos enriquecer muito nessa tarde. ok, vamos lá. Mas primeiro, uma alegria falar com você. Essa conexão BH Campina Grande, maravilhosa, Oxuai. maravilhosa. Oxuai. Uma alegria, Rossandro. Bom, vamos lá. Eu sou mineira de Araxá. Já morei por esse mundo todo, já morei no México, Estados Unidos, Inglaterra, Brasília, São Paulo, Rio, moro em Belo Horizonte, cada vez sou mais mineira de Araxá. Eu me formei em letras, depois fui fazer jornalismo, trabalhei muitos anos como repórter, repórter de TV, depois tive meu próprio programa de entrevistas aqui em Minas, na nossa TV Cultura, que é a Rede Minas, no Leila Entrevista, e foram mais de 1.600 entrevistados, e tenho 6 livros publicados, faço palestras por esse Brasil afora, falando das coisas mais simples, mais domésticas do mundo, porque eu fiz um mestrado em Londres, você sabe disso, né, Rossano? Uhum. Fiquei lá um ano estudando as teorias da comunicação para descobrir que tudo que eu acho de mais importante na comunicação entre as pessoas eu aprendi na cozinha da minha casa de Araxá, ouvindo meus irmãos, minha mãe, professora de português, ali no entorno daquele fogão de lenha vermelho, as verdadeiras teorias da comunicação e da convivência foram se sedimentando. E é isso, eu falo das coisas mais simples do mundo, mais domésticas. E agora, o que será que você falou de mim, hein? Ah, só você ver no início da live para ver. Bom, eu acho que você falou uma coisa tão interessante, até para a gente vai começar a nossa conversa aqui. A gente nem estabeleceu, gente, um tema, porque a gente quer conversar. Nada, E a quando conversa está Leila solta. tá solta, quando Leila disse assim que ela foi lá para Londres fazer um mestrado em comunicação e descobriu que tudo que ela precisava de mais essencial de comunicação ela tinha aprendido no fogão de lenha da casa da mãe dela em Araxá, e hoje a vida, e eu estou insistindo nisso, não nos está convidando, está nos obrigando, não é um convite da vida, porque convite eu posso aceitar ou não, é uma imposição. A vida está nos impondo a situação de voltar para o lar, tanto para o lar É. interior como para o nosso lar casa. Veja, como é rico, Leila, o que a gente pode dizer a todos nós que estamos aí com esse desafio de estarmos vivendo essa experiência radical, de vivermos nesse verdadeiro Big Brother familiar e olhar para isso não com um tom de tragédia, como algumas pessoas podem estar olhando, muitas pessoas podiam estar até fugindo de suas próprias casas interiores e de sua casa familiar também, e agora estão tendo essa experiência. Como é que você. O que você diria para elas de como vivenciar isso da melhor forma possível? Eu acho assim, Rosandro, a gente está vivendo um momento dificílimo, isso não tem a menor dúvida, né? Mas a riqueza dele está na ambiguidade, na ambivalência. Porque ele está nos colocando os maiores desafios no sentido de angústia, de ansiedade, de sofrimento, de medo, depois a gente podia falar sobre o medo, Uhum. mas ao mesmo tempo ele está nos permitindo ver tantas coisas, rever tantas coisas, né? E essa coisa da convivência, né? Da riqueza dessa troca familiar, na vida familiar, né? Eu acho que é uma coisa que a gente tem que aprender muito com isso, porque a gente está se distanciando disso cada vez mais, né? Uhum. Tem um filósofo inglês, o Zeldin, o Theodor Zeldin, ele fala que um dos maiores desafios do século XXI é a gente reaprender a conversar. Conversar de verdade, né? Uhum. Conversar sentindo o que o outro está falando, ouvindo, escutando o outro para valer, né? A conversa com sentimento, porque a conversa nos humaniza, né? Inclusive para esse medo que a gente tá vivendo, eu acho que o melhor antídoto que existe para o medo é a conversa, é você falar, né? Mas eu estou falando Uhum. muito. Vai, psicólogo. Ah, não, que isso? Mas é isso mesmo. A gente tem uma necessidade de encarar. A vida está mais uma vez digo, não nos convidando, nos obrigando a encarar
certas circunstâncias que nós estávamos fugindo, ou conscientemente, realmente porque tinha muito conflito e a gente queria estar mais fora de si mesmo e da casa, ou inconscientemente, tomado por trabalho excessivo, baladas excessivas, conexões virtuais excessivas. E agora a gente está nesse processo de voltar. É como se fosse o yin e yang, né? A gente foi muito para o externo e agora nós estamos voltando para esse interno. Só que a gente está voltando, obviamente, sob uma circunstância única, né, na história recente da humanidade. Nós estamos todos voltando ao mesmo tempo. E voltando com esse componente que você muito bem colocou, medo. E eu fiz até a carta ao medo, né? Para que a gente pudesse falar um pouco dos sentimentos, ou seja, falar a carta aos sentimentos que eu tenho feito é uma forma de dizer assim, esses sentimentos são humanos, são completamente compreensíveis, eles são sentidos por todos nós, alguns podem manifestar isso de um modo mais objetivo, outros não, mas todos estamos sentindo. Hoje eu estava fazendo uma reunião, Leila, pelo Zoom, com uns amigos, e um deles da área de saúde. E assim, ele começou a reunião e ele começou a desabafar. Ele nem entrou na pauta da reunião. Ele começou a desabafar e tinha uma pessoa dizendo assim, não, vamos voltar para a pauta. Ele disse, por favor, eu queria que você permitisse que o nosso amigo, que do grupo é um que está indo para fora de casa para tornar a nossa vida melhor, queria que você deixasse pelo menos ele desabafar no grupo. Aí ele desabafou e ele desabou, né? Ou seja, os profissionais de saúde, ele me contando, muitos, é a realidade aqui de Campinas, mas eu percebo que eu conversei com outras pessoas, inclusive de outros países, tem sido a realidade de outros países. Muitos estão mandando os filhos e as esposas ou os esposos para outros lugares. Olha só a cena, Leila. Visitando na porta da casa dos avós e dando tchau. Passa depois de um expediente angustiante, com medo de pegar o vírus, sabendo que nas próximas semanas vão estar decidindo entre quem vai ou não usar respirador, como está acontecendo em outros países, e embora exista um protocolo da Organização Mundial de Saúde que diga o que você deve fazer, e ele é juridicamente aceito, a decisão vai ser sua e essa dor vai ser individual, e você não volta para casa para encontrar os seus para te fortalecer, porque eles estão no outro lugar. Veja que situação é essa, né? Como a gente está, cada um sentindo mais ou menos angústia de todo esse momento que ele é muito rico, obviamente ele é muito rico, e a gente sabe quanto aprendizado nós vamos tirar, já estamos tirando e nós vamos tirar dele, mas obviamente quando a gente está no olho do furacão, não é fácil, né, Leila? Não é fácil. Não é. Eu a gente já conversou tanto, já falamos junto em palcos e em eventos, né? E eu não tenho o menor pudor de falar quantos anos eu lido com depressão e síndrome do pânico, né? E é interessante porque o pânico, eu falo que é um medo covarde, porque ele não tem rosto, ele não tem nome, você tem medo de uma abstração, né? E então eu lido há anos com isso. Depressão, eu brinco que se desse milhagem, eu estava na categoria diamante, né? Mas é uma depressão, a minha depressão ela é amena, ela está domada. E foi uma coisa, foi muito engraçado, Rosana, porque depois de anos tomando remédio, e eu acho que as pessoas devem pedir ajuda mesmo quando precisam, seja química, seja terapêutica. Eu, em dezembro, resolvi parar. Eu falei, gente, já que é para ficar triste, vamos ficar triste direito. E vamos levar essa tristeza às últimas consequências. Com força. E estou há 4 meses sem remédio, graças a Deus, né? Mas eu nunca imaginei que no meio do caminho, e tem sempre um meio do caminho com alguma coisa para nos atropelar, ia aparecer um medo com rosto, com RG, com nome e sem previsão de duração, né? Que é esse medo que a gente está vivendo agora. Então é muito curioso você passar por um medo difuso, de um medo difuso para esse medo que a gente está vivendo agora, né? E é interessante porque eu estou vendo agora como que isso que a gente está vivendo ao mesmo tempo nos fortalece. Porque a minha depressão está esquecida, entre aspas, claro. O meu medo difuso, tá? Botei para escanteio, porque agora tem uma coisa palpável. Mas aí é isso. O que a gente vai aprender com isso, né? É deixar isso nos fortalecer. É falar sobre isso, é assumir que está com medo, é assumir que está triste.
Porque eu acho que a tristeza, Rossandra, é outra coisa que a gente vem negando muito. A gente vive uma vida muito euforizante, né? Aquela Carpe diem brincadeira. Isso demais, aí né? exagerou na fluoxetina, né? Às vezes é um estado de efervescência e aquela coisa. E eu acho que a tristeza tem um papel fundamental para o nosso equilíbrio psíquico, nosso equilíbrio emocional. A gente precisa da tristeza, né? Uhum. E agora a gente tem o direito de senti-la e falar, eu estou triste, eu estou com medo, eu preciso de ajuda, eu preciso conversar, né? Não sei, o que você acha dessa questão da tristeza? Eu Eu acho. prezo muita tristeza. E claro, a gente sabe que quando a gente estaciona num sentimento, ele sempre é patológico. Se a gente Sim, estaciona na euforia, na tristeza, né, a gente não deixar que a aquarela dos sentimentos tome seu lugar no momento correto. Negar a tristeza quando tem que se estar triste é ruim. Por exemplo, sim, quando alguém que você ama morre e você quer dar uma de forte, todo mundo chora menos você, você vai chorar depois. E quando você chorar depois, você não vai poder tocar, você não vai poder beijar, você não vai poder se despedir olhando, né? Você vai ficar sim. na memória, olhando fotografias. Então, deixar o sentimento vir na hora certa era uma coisa que a gente não fazia porque a gente estava muito dando satisfação aos outros. E além É, desse excesso de fluoxetina, gente, fluoxetina é uma das substâncias de um antidepressivo muito famoso, Prozac, né? Porque o pessoal que é, está escutando a gente. Então, esse excesso de fluoxetina que foi exacerbado com o mundo das redes sociais, em que você tinha que ainda, além de ser, além de tudo, você tinha que parecer ser mais feliz do que já era quando você sim, estava, né? Com tudo montado, editado. A gente não, a infelicidade agora não pode ser editada nem pode ser negada. Ela precisa isso. ser sentida para que a gente se acrescente. É, Nós estamos nos guardando para nos abrirmos. É interessante isso. é, Nós estamos nos trancando para finalmente nos abrirmos. Abrirmos para nós mesmos, para nossos sentimentos e nos abrirmos para as pessoas. Eu acho que a gente vai voltar com uma série de vida em comum quando tudo isso acabar, sim, valorizando as coisas mais simples que a gente não estava mais prestando atenção, porque a gente estava tão tomado disso, né? Mas uma coisa que me chama muita atenção nesse processo, Leila, é o quanto as pessoas, elas, diante de uma dificuldade tão grande como essa, elas inicialmente são tomadas por pânico. E eu vou falar da minha própria experiência, né? Eu, na semana, exatamente quando começa a fase mais punk, você sabe, a gente fica viajando de um canto para outro, de um aeroporto para outro, de um avião para outro, e eu já estava me sentindo super exposto, mas ainda não estavam cancelando os eventos. Eu estava em Fortaleza, fui para o Rio, mas quando eu saí de Fortaleza, já estava começando aquele clima no Brasil, ou seja, estava chegando aqui, já estava tendo um monte de entrevistas, um monte de preocupações. Eu fui para o Rio e eu cheguei no hotel tipo 8 da manhã e alguma coisa me disse assim, não saia do hotel. Tem um shopping na frente, que o hotel é o hotel, Novo Hotel Parque Olímpico, ali junto do Parque Olímpico, tem um hotel, tem um shopping na frente. Eu queria até assistir um filme, mas eu fiquei de 8 da manhã às 8 da manhã do outro dia no hotel. E foi muito importante, porque eu estava no Rio, um dos lugares onde está tendo muitos casos, sim, né? Só fui para o programa da Fátima e depois vim para casa. E quando eu estava no aeroporto, eu já senti aquele clima de pânico, de terror e de todo mundo com medo de todo mundo, né? Eu liguei para minha esposa e disse assim, olha, amor, se prepara, porque o mundo vai mudar muito. Então, a gente vai ter que repensar um monte de estratégias, as coisas vão mudar. Ela acha, não, você está exagerando, tal, tal. Depois ela percebeu que não era isso. E os 2 primeiros dias eu fui tomado de uma sensação de fim de civilização. Não tipo assim, o mundo vai se acabar, mas tudo sim, aquilo que a gente conhecia. Aí eu percebi que eu estava entrando na vibe de ficar louco, de ficar acompanhando tudo, de ficar... Eu disse assim, peraí, eu não posso negar a gravidade do que está acontecendo, mas eu não posso ficar preso a esse acontecimento. Porque senão eu vou sentir somente a dor e não o aprendizado. é, E todos os eventos da vida, eles têm a dor que ninguém vai negar que está sentindo, a dor da distância, dos é, parentes, dos amigos, né? Mas o aprendizado, porque o que nós precisamos é sair mais ricos, mais é, fortalecidos. Não é somente a imunidade do Covid-19 que a gente tem que adquirir para não ter recidiva. Nós é, precisamos adquirir imunidades emocionais, intelectuais, é, sair
sair da obtusidade, do obscurantismo, sabe? Da incapacidade de dialogar, do contraditório, da necessidade de se tocar e de se abraçar. E por isso eu queria que você falasse que contasse para todo mundo que está nos assistindo aqui uma história que suas palestras eu escuto milhares de vezes e milhares de vezes, eu me emociono e acho fantástico e sempre acho maravilhoso. Inclusive estou lamentando muito que agora a gente está fazendo muita palestra, mas é virtual, né? As empresas estão contratando, estranho, a gente está fazendo... Dá aquela vontade de estar perto. De estar perto, depois autografar, mas é o que temos para hoje, né? É o que temos para hoje. Mas dentre essas histórias que você conta a história que você vai entrevistar o cara que criou a teoria da felicidade interna bruta. Eu queria que você me contasse essa história, aquele momento do cafezinho, que ele te deu aquela dica. Conta como foi essa história, para que as pessoas entendam como essa experiência pode ser rica por causa da convivência. Eu estava começando a escrever o meu livro, A Arte de Ser Leve, né? E depois a gente pode falar sobre a leveza nos tempos atuais, nesse momento. E aí eu fui à Holanda entrevistar o Dr. Ruud van Hove, da Universidade Erasmus de Roterdã, que ele coordena o maior banco de dados do mundo sobre a felicidade. E é a felicidade vista do ponto de vista geográfico. Então, que países são mais felizes, que povos são mais felizes, quer dizer, 1000 variáveis, geopolíticas, socioeconômicas. E eu fiquei lá na universidade com ele vendo as coisas mais complicadas do mundo, gráficos e tabelas. E quando acabou a entrevista e ele me chamou para tomar um cafezinho, no café ele falou a frase mais simples, mais singela e que eu achei mais importante. Entregou tudo. Que ele falou, nada garante a felicidade, a gente está cansado de saber disso, nem amor, nem sucesso, nem dinheiro, nem saúde, garantir, nada garante. Ele falou, mas tem coisas que nos aproximam mais dela. E ele falou, depois de ficar 30 anos estudando a felicidade no planeta, eu acabo chegando à conclusão que talvez a coisa que nos deixe mais perto da felicidade seja a qualidade dos nossos relacionamentos pessoais. Ele falou que quem tem bons relacionamentos pessoais tem mais chance de ser feliz. E ele falou uma frase que traduzida dá mais ou menos isso. Vive bem quem convive bem. E a nossa convivência, né, Rossandro? A gente, nesse mundo de polarização, de ódio, de agressividade, quer dizer, como é que você quer ser feliz se o alicerce da qualidade de vida, que são as relações pessoais, está falho, né? Está Exatamente. Está frouxo. Veja como a vida é. Não basta você ir no nutricionista, fazer pilates, fazer caminhada, isso tudo é ótimo. Mas se você tem conflitos dentro de casa, no ambiente de trabalho, você vai dormir com a alma intoxicada, envenenada, né? Com certeza. A gente tem que investir tudo no afeto, na qualidade da convivência, né? Temos que ser pessoas melhores. O empobrecimento dos nossos relacionamentos, que foi acontecendo cada vez mais com o início de um processo que tinha por que ser naquela época, o individualismo, o iluminismo, o homem como centro, a gente foi ficando tão egocentrado que a gente quis criar um mundo em que cada um era rei da própria existência como se estivesse só. Sem a ternura do Pequeno Príncipe, sua rosa e a raposa. Só mesmo. Só num sentido literal. Só para excluir os outros e só deixar estar perto quem estava para bajular meu ego, para servir meu ego e para me aplaudir. Sim. E tem pessoas que não conseguem viver sem isso. E a vida está fazendo essa chamada para essa volta para a intimidade, para que esse convívio que foi empobrecido ao longo dos últimos anos, especialmente nos últimos 10 anos, né, ele ganhe novamente o status necessário, porque a verdadeira imunidade que nós temos para muitos dos transtornos que nós vivemos é o convívio e o relacionamento. Você vê, inclusive, as pesquisas sobre sociedades mais longevas. A gente tem que as sociedades mais longevas não é somente a dieta do Mediterrâneo, porque toma vinho, porque come peixe, não, é porque existe muito convívio familiar e os idosos continuam sendo respeitados e escutados. Né? Porque as pessoas têm impaciência, não, mas eles são, todo mundo cala, e mesmo que ele fale mais devagar, mesmo que ele repita a história, cala a boca, seu avô está falando e tal. E isso vai criando uma ordem bem no nível da constelação familiar, né?
um ordenamento psicológico em que eu respeito quem veio antes, que abriu a picada para que eu passasse com mais leveza, e eu não posso agora ignorar essa presença. Talvez por isso eu imagino a quantidade de estudos que não vão vir a ser feitos, Leila, depois de tudo que está acontecendo, Sim. com relação, por exemplo, ao luto que as pessoas estão enfrentando de não poder enterrar as pessoas que amam, de não podê-las ver morrer, de não se despedir, e ao mesmo tempo a quantidade de pessoas que estão perdendo os avós, os pais. No norte da Itália, certamente nós vamos ter uma característica de luto coletivo, de dor. Nós precisamos preparar para nos acolher, nós precisamos preparar para acolher as pessoas que nós conhecemos e nós precisamos nos preparar para acolher a todos. Né? Eu sei, você sabe que certamente ao final dessa pandemia, as demandas que nos vão ser solicitadas de pautas para palestras vão ser muito no que a gente meio que já fala. E você, a gente já é muito nesse caráter emocional de acolhimento das dores, de reconhecimento das fragilidades, mas isso vai ficar mais intenso ainda. Porque a gente vai voltar para empresas onde estão pessoas enlutadas, onde estão pessoas que, sabe, onde todos nós estaremos enfrentando ainda as feridas desse processo, que vão cicatrizar sim, que vão nos deixar mais fortes, sem sombra de dúvidas, porque é assim que a vida trabalha, assim que esse processo, mas que certamente é muita coisa nova. E o grande drama que eu vejo, sabe, Leila, é que a gente está tendo que, hoje, a gente está tendo que fazer várias coisas que a gente não fazia ao mesmo tempo, né? Tá somente eu e Janine aqui em casa. Então, assim, tarefas domésticas, aí varre casa, e lava banheiro, e lava prato, agora sujou, lavou para não acumular. E a gente começa a sentir necessidade de organizar coisas. Você tem uma ideia? Toda vez eu tirava do móvel da cozinha o açúcar, não sei o que, parará, o café, o chá, não sei o que, tá. Pô, todo dia tirar e botar, eu peguei e botei numa bandeja, deixei na mesa, simplifica. Você vai começando, e não é só isso, você ter que trabalhar em casa, você não conviver. Então, mas é das coisas mais comezinhas, do micro, as coisas né? mais complexas, tudo ao mesmo tempo agora. Isso eu estou sim, aqui com o Fernando, meu marido, a mesma coisa. Estamos dois aqui. O achando. apartamento é muito grande, mas a gente às vezes vai trombando, porque é aquela coisa. Eu falo com ele, Fernando, põe água no copo com sabão, não deixa o suco secar no copo. Para Dali a ficar mais meia fácil de hora está o lavar. copo com suco seco ali. Eu falo, vou jogar esse copo no lixo para você prender. Aí eu falei, mas eu estou igual professorinha, eu estou muito chata, né? Ele já deve estar até aqui comigo. Mas assim, é tudo diferente, né, Rossandra? É tudo. Agora, você falou uma coisa ali atrás, você falou a coisa dos outros, né? A gente ficar vivendo em função dos outros, você não pode mostrar a sua tristeza e tal. Eu acho que a gente vai ter que virar do avesso essa nossa relação com os outros, porque hoje os outros ocupam muito lugar de plateia, né? Uhum. Essa coisa de você viver em função da aprovação alheia, né? Não, a gente tem que rasgar esse script, a gente tem que rasgar esse roteiro de ver o outro como uma pessoa que está te olhando. Não, agora é hora de você olhar para o outro. O outro que está sem trabalho, o outro que não vai ter como pagar as contas no final do mês, Comer. o outro que está catando um latão de lixo vazio porque não tem resto lá para ele pegar o almoço do dia, o outro que acabou de perder um pai, uma mãe, um avô, uma avó, né? O outro que você vai reencontrar na empresa daqui a pouco tempo e que vai estar cheio de cicatrizes, né? Eu acho que a gente tem que reeducar o olhar para ver o outro com mais compaixão, com mais humildade. Eu acho que é hora também da gente aposentar várias certezas, sabe? Eu acho que essa chacoalhada que a vida nos está dando, inevitavelmente, ela tem que nos deixar mais humildes, né? Outro dia brinquei aqui falando com a Priscila Haddad, meu irmão que adora trocadilho, ele falava, o índice de humildade relativo do ar está muito baixo, né? E o de mediocridade relativa do ar estava muito alto, né? Exatamente. Então, assim, nós temos que aposentar muitas convicções, a gente tem que se questionar mais,
A gente tem que parar de achar que é dono da verdade, né? Citei o meu outro irmão querido que fala que quando se trata da verdade é melhor a gente ser inquilino, né? Ah, Dono não, dono dono da não. verdade não. Então, eu acho que é um processo de reeducação psicológica, mental, emocional. A vida está nos dando uma oportunidade nas mãos para a gente melhorar. Se a gente não melhorar, porque a gente não tem vergonha na cara, Rosana, não é possível. Não é Eu acho, possível que com uma chibatada dessa a gente não vai sair melhor. eu acho que tem pessoas, existem alguns padrões de pessoas que vão sair ao final desse processo, certo? Algumas pessoas já estavam despertando a consciência delas antes mesmo disso acontecer. Elas já estavam se voltando mais para o próximo, elas já estavam entendendo que o ego adoecia demais, elas já estavam entendendo que a humildade era uma grande força e não uma fraqueza. Essas pessoas elas apenas vão sair cada vez mais fortalecidas disso tudo. Sim. Algumas pessoas vão entender essa lição agora nesse supletivo de existência que a gente está passando. Sim. Eu até recebi agora um desses muitos memes de WhatsApp que muitas vezes alivia essa angústia da gente. A partir de agora, 3 anos de casamento vai equivaler a bodas de prata, 4 anos bodas de ouro, 6 é diamante, porque é tudo tão intenso, né? E diz que depois no final é bodas de álcool gel, né? De álcool gel, exatamente. Então a gente está vivendo tudo tão intensamente. Algumas pessoas já estavam despertas para esse mundo que está para acontecer. Algumas pessoas estão se despertando agora, mas eu também acredito que tem pessoas que vão voltar do mesmo jeito, sem ter aprendido nada. O que vai ser uma pena para elas, porque elas vão querer continuar sendo pessoas de um mundo que não existe mais. E aí elas vão se chocar, porque elas vão perceber que elas deixaram de ser maioria, né? A maioria vai despertar. E a gente tem que olhar para essas pessoas que ainda não estiverem despertadas, não com ressentimento, mas até com um certo lamento por ela não ter aprendido uma lição tão dura, porque significa dizer que a vida vai ter que voltar com uma nova lição para elas. Mas, sem sombra de dúvida, nós vamos sair com a necessidade de, você falou uma coisa muito interessante, de ressignificar o papel do outro na nossa vida, não como plateia do nosso ego, mas como destino de nossos afetos. Como alguém que tem que ser alcançada por nosso cuidado, por nosso carinho e por nosso zelo. Porque agora as pessoas que estão ao meu redor, eu tenho que cuidar delas, porque se o meu vizinho adoecer, ele vai me adoecer, então eu tenho que fazer com que ele fique bem. Nós precisamos fazer com que todos fiquem bem. Eu estava falando com uma amiga, estava dizendo que eu fui fazer o evangelho no lar, né? Cada religião tem um nome que se dá, culto no lar, evangelho no lar. Tá? No primeiro dia que a gente estava em confinamento, e aí na hora de fazer a prece, comumente a gente faz uma oração por nós, pelos nossos queridos amados parentes, amigos e tal. Eu disse, a partir de hoje eu não posso mais fazer a oração que seja só para os meus. Tem que ser uma oração por todos. Que todos estejam bem, que todos estejam acolhidos, que todos sejam abençoados, que todos sejam protegidos. É a ideia de que a gente vai sair com mais convicção da necessidade de ter um lugar no nosso coração para o outro. Eu lembro muito de João, quando ele diz assim, no Evangelho de João, né, que diz assim, mente o homem que diz que ama a Deus a quem não viu e não ama ao seu próximo a quem viu. Todas as grandes religiões do mundo, o cristianismo, o budismo, o hinduísmo, o islamismo, o judaísmo, os 5 grandes troncos da fé no mundo e todas as outras, têm um grande trabalho de nos tentar entender que somos filhos do mesmo Deus e somos fraternos. E deveríamos... Essa compreensão intelectual ela sempre existiu. Intelectualmente a gente entende, tem um pai, então tem os filhos e somos... Agora, emocionalmente é limitada, em termos de prática é muito pobre. Só que esse evento da agora vai certamente mudar muito o patamar dessas coisas. É uma experiência pedagógica, né? Agora, cabe a gente ser bons alunos, né? E a questão da leveza, Rosana, você está falando das brincadeiras que a gente recebe aí, os memes, né? Tem muito essa coisa do vai engordar, tá engordando, daqui a pouco roupa nenhuma serve, né? E realmente, a gente fica dentro de casa e está comendo o tempo todo. Eu sempre fui assim, agora eu tenho uma desculpa legítima. Eita, eu virei uma lagarta. O dia inteirinho comendo doce, biscoito, bolo, que eu amo.
Mas eu acho que agora está na hora da gente colocar a alma na balança, né? Que é o que eu falo no meu livro, né? Nós estamos obcecados com o peso do corpo e as almas vêm engordando irremediavelmente, né? Então, você vê criaturas esbeltíssimas, né, com corpos esculpidos em academias, e a alma pesando 150 quilos, que lá Ou dentro mais. cada vez... Oi? Ou mais, né? Ou mais, né? Chega São as perto almas já. adiposas, né? Essa obesidade mórbida de espírito. Eu acho que está na hora da gente liberar para o corpo comer tudo que tiver vontade e prestar atenção no peso da alma. Eu acho que quando a gente sair dessa, é a alma que vai ter que ir para a balança, né? Não estou falando que nós vamos ter que sair como seres iluminados, magnânimos, perfeitos. Nós somos humanos, né? Demasiadamente humanos. Nós somos falhos, limitados. Mas eu sempre brinco, você já viu falando isso no final da palestra, que uma crônica de um médico americano, que o Fernando me mostrou, adorei a última frase, que ele fala: tente ser a pessoa que seu cachorro acha que você é. Então, a gente tem que pelo menos tentar. Não é que nós vamos sair aí, todo mundo virar Mahatma Gandhi, né? Não, nós vamos sair com a nossa humanidade, mas a gente tem que dar um upgrade nela. Nós temos que ser mais humildes, mais capazes da compaixão, porque senão qual o sentido, né, Rossandro? Eu penso de fato que em nenhum momento quem resistir a esse novo que está por vir vai conseguir mais ter êxito. Existem muitas músicas que meio que falam de uma previsão de uma transformação, né? De um novo tempo, e acho que, de um modo geral, sempre se fala de transições entre que uma crise vai exigir. Por exemplo, você tem uma crise de sistemas, exige uma resposta diferente das respostas que você deu no passado. A nossa própria vida particular, aquilo que eu tentei responder na minha infância, na minha adolescência, para certos problemas, não necessariamente vai funcionar hoje. E eu tenho que ressignificar não somente o problema, mas a forma como eu respondo a ele. Trazendo essa experiência para o coletivo, aquilo que a gente usou como forma de responder às questões do tempo, hoje já vão ser diferentes. Esse upgrade na alma, nos sistemas, nos paradigmas, nas epistemologias que a gente tem construído até agora, vai exigir um esforço angustiante, mas vitorioso de todos nós. E o Guilherme Arantes tem uma música que é linda, que ele diz assim: amanhã será o lindo dia da mais louca alegria que se possa imaginar. Ele diz assim: amanhã, mesmo que uns não queiram, será de outros que esperam ver o dia raiar, porque amanhã a luminosidade alheia a qualquer vontade será plena. Então, o que a gente percebe é que o que está acontecendo agora é exatamente isso. É alheia a qualquer vontade, é alheia a qualquer poder, é alheia a qualquer castelo, é alheia a qualquer fronteira. Há uma imposição da vida para o despertar das consciências. Há uma imposição da vida para nos chamar para um novo status civilizatório e de condição humana. Alguns, eu acredito que a maioria, vai aceitar. Não, eu penso exatamente com você. Não é que quando terminar tudo isso a gente vai se abraçar e cantar Imagine e o mundo vai mudar. Não, não vai ter essa Sair cena. abraçando todas as Não, árvores pelo não, assim, caminho, não. né? Muitas pessoas, assim que passar essa Fazer um fase, grande Woodstock. então nós vamos voltar, obviamente, muito, muito transformados. E aqueles que se despertarem, eles vão perceber assim, o que a gente está vendo, por exemplo, o que é essencial, né? Quantas coisas que a gente tem em casa não está usando mais, caramba, quanta coisa que não está mais fazendo sentido. Como eu preciso de menos. Eu acho que o consumo vai mudar para muita gente. A ecologia vai pesar. Porque agora, na falta dessas coisas, eu estou mais preocupado com a água da torneira. Porque eu penso, olha, e se esse conforto também acabar? E se a energia também acabar? Né? E se isso também acabar? Então agora eu quero poupar, porque eu quero que isso continue. Eu quero que continue isso não só para mim. E eu acho também, Rossandro, que esse excesso de coisas, né, nos distrai. A gente, às vezes, deixa de prestar atenção nas pessoas porque a gente está focado nas coisas, né? É uma vida de muitas coisas. E aí o maravilhoso Chico César é que canta, né?
Coisas são só coisas, seu conterrâneo. Coisas são coisas, servem só para tropeçar. Tem seu brilho no começo, mas se viram pelo avesso, são fardo para carregar. E a gente está virando muita coisa do avesso, né? Esse momento é o momento de virar coisa do avesso. Às vezes você fala assim, eu queria aproveitar esse tempo para pôr minha leitura em dia, para arrumar meus armários, não consegue. Claro, é um tempo atípico, que esse é outro assunto para a gente, para falar melhor. Esse tempo atípico que a gente está vivendo. Mas está na hora de arrumar as gavetas internas, né? Porque é uma profusão de coisas e de estímulos externos, né? E vão ficando essas vidas abarrotadas, essas vidas que a gente tem que podar, gente. Eu até comentei com você um dia que eu vi você falando isso, porque, gente, eu falo isso na palestra também, essa coisa de desbastar a vida, né? De podar, e agora é a hora da poda mesmo, é esvaziar a gaveta interna, se sobrar disposição, esvazia as externas também, né? Mas vamos ver o que dá para podar, o que dá para parar, para a gente voltar de um outro jeito, né? Voltar, inclusive, mais férteis. Em vários sentidos, né? Essa fertilidade de consciência, a fertilidade de relacionamentos. E se tem coisa que a gente tem que podar, é as coisas. A gente tem que podar as coisas. Elas, de fato, estão nos fazendo tropeçar em casa, estão fazendo nos tropeçar na alma e nos relacionamentos. Muitas pessoas, inclusive pelo excesso de coisas, se sentem acima das outras. Sempre foi assim, a gente sabe, mas a gente começa a ter essa exacerbação, né? Quanto mais um mundo consumista, perdulário, egocêntrico e ao mesmo tempo que vive esse carpe diem exagerado, se apresenta nesse frenesi de felicidade que você não pode nem chorar, nem revelar seus sentimentos. Nada como um evento como esse para que as pessoas possam... Sabe uma coisa que eu acho muito legal? É exatamente isso. Possam sentir o tamanho que elas têm. Lembra aquela frase do nosso querido amigo Cortella, quando ele pega e fala assim, você sabe com quem você está falando? Aí ele vai falando o tamanho que a gente tem, dimensionando com o tamanho do universo. Esse evento nos colocou no nosso lugar e Deus no lugar dele. Tem muita gente que talvez esteja tendo pela primeira vez um contato com Deus. Tem muita gente que pela primeira vez diariamente está pensando em Deus. Tem muita gente que pela primeira vez está conversando com o Pai. E isso é um lugar, não importa como você nomeie esse Pai, esse é um lugar sagrado, esse é o lugar que esse ser microscópico, né, que é o vírus, invisível ao olho nu, mas que provocou um evento tão profundo. E, ao mesmo tempo, nos deixando uma lição. Né? Você pensa no paciente zero em Wuhan, na China, que estava lá, entrou em contato com algo que talvez tenha sido um morcego e tal, e foi no mercado e comeu um animal, mutou para ele e ele contaminou quantas pessoas, sem parar. Mas se nós temos um poder de contaminar as pessoas, também temos o poder de fazê-lo com o amor. Temos o poder de contaminar com a grandeza. Você veja, por exemplo, o que uma alma como Mahatma Gandhi, né? Como Irmã Dulce, como Chico Xavier, como tantas dessas criaturas que tocam, acessam um esplendor, né, de possibilidades dentro de si e reverberam para tantas pessoas, nós podemos entender que esse poder de contaminação, ele não é só para provocar a doença, mas ele também é para provocar a cura de muitas coisas. Estou me lembrando o túmulo do Chico Xavier em Uberaba. Eu fui lá, já tem alguns anos. Eu acho que estava escrito lá, o homem que tinha o peso da luz, né? Com a luz dele, quanta gente ele conseguiu iluminar e consegue iluminar até hoje. Esse poder de propagação das coisas boas, né? É impressionante. E, nossa, tomara, Rossandro, que a gente saia disso melhores. Eu sempre falo, é a grande aventura humana. A gente, às vezes, ao escalar o Everest, tem uma aventura que é talvez muito mais desafiadora. Ótimo, escalou o Everest, aplausos, palmas, mas assim, é só um exemplo. É a gente se tornar melhor, né?
Eu acho que às vezes a gente capricha muito nos adereços, né? Muito para impressionar os outros. E é o que eu falo sempre, eu acho que a gente está aqui nesse mundo usando a palavra mais simples de todas. A gente está aqui para ser legal. É. A gente não está aqui para fazer bonito para os outros, a gente não está aqui para ser melhor do que os outros, a gente não está aqui para sair xingando os outros na internet, para impor nossa opinião, para sair dando fechada no trânsito, dando fechada na vida. A gente está aqui para ser legal. Essa é a coisa mais importante de todas e a gente se esquece dela. Né? Para ser leve, como tem uma amiga minha que escreve, né? Para ser leve, para passar na vida. Exceto tem pessoas que convivem com a gente, às vezes no trabalho, às vezes na família, né? E são pessoas que quando chega a gente faz... olha quem chegou. Né? E parece vampiros emocionais. Eu lembro que tinha uma pessoa dessa no trabalho, assim, todo mundo achava insuportável. E aí uma vez uma pessoa perguntou a mim, Sandro, tu já desejou coisa ruim? Eu disse, cara, eu até desejei no começo, mas eu deixei porque eu não consegui mais do que ela conseguiu com ela mesma. Ela perguntou, como assim? É porque nada do que você deseje para ela é pior do que ser como ela está sendo. Então ela é hoje muito mais digna de minha compaixão do que de minha raiva. Mas tem pessoas que é o contrário disso. Tem pessoas que quando chega você faz, olha quem chegou, que ilumina, né? E que quando não aparece faz falta. E mesmo quando não vem, você começa a falar dela para poder ela estar presente pelas histórias, pela forma como ela conduz a vida. Por que não optar por esse outro plano? Por que não sair dessa... É uma escolha, né, Rossana? É uma escolha. Eu sei que as pessoas justificam suas dores, seus traumas, suas angústias. Eu não estou menosprezando a dor que cada um tem. Porque, como diz nosso Caetano Veloso, cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é. Mas se eu fixar nas minhas dores, nas minhas queixas e querer cobrar no presente, das pessoas do presente, as dores provocadas por pessoas do passado, eu vou deixar que o meu passado continue inviabilizando o meu presente e destruindo o meu futuro. A vida está nos fazendo um convite. Pensa, de que adianta as mágoas agora? De que adianta as roupas de marca agora? De que adianta os carros famosos agora? De que adianta as joias agora? É a vida mostrando assim, o essencial todo mundo está precisando, é o que algumas pessoas têm, e chega a ser privilégio, desconfortante privilégio. Para mim é desconfortante poder saber que eu posso comer, sabendo que muitas pessoas não estão tendo essa condição. Por isso que muitos de nós estão se mobilizando nesse sentido. Inclusive as campanhas estão sendo feitas nas cidades, eu acho que é até importante a gente falar disso. Em todas as cidades estão se mobilizando pessoas. A gente está fazendo aqui várias campanhas para cuidar de idosos e moradores de rua. Também tem a campanha Espalhe Cestas, que é fantástica. Pois é, a gente está fazendo isso também. A gente inclusive está espalhando cestas e comprando em mercadinhos de bairro para que aquele comerciante também não vá à falência. Então até ir pensar em como fazer esse bem e fazer o bem a outra pessoa que vai ser a pessoa que você compra. Então assim, essa essência agora que está sendo reverberada em nós, ela realmente projeta um novo estado. E a gente pode sim optar por não deixar que esse ressentimento, que agora não tem sentido. Você imagina se agora um casal resolve cobrar as contas de um relacionamento, vivendo no confinamento. Uma DR. Pô, não faz isso. Não é hora de DR, é hora de perdão. Não é hora de fosso. A vida nos obrigou a chegar a construir uma ponte agora. É hora de construir uma ponte do perdão. É hora de construir uma ponte de compreensão. A gente precisa alinhar expectativas. Sabe, meu irmão mais velho, o Valécio, que é um cara assim, extremamente importante na minha vida, eu chamo ele de pai, né? Pessoa admirável para mim. Ele dizia uma coisa muito interessante, ele dizia assim, meu irmão, eu acho que eu vou te dizer que na época não tinha WhatsApp, ele disse, Jesus mandou uma nova bem-aventurança por e-mail. E assim, feliz os que não criam expectativas, porque não serão frustrados. Ou seja, se eu deixo de criar expectativas exageradas sobre mim, se eu deixo de criar expectativas exageradas sobre os outros, alinhar as expectativas à realidade minha e do outro, eu vou usufruir do que funciona nas relações. Porque tem o copo de laranja seco, né? Tem a tampa da privada, que é um clássico que não se levantou, mas tem outras coisas que funcionam, né? E a gente escolhe focar só no que não funciona e fica amargo com as pessoas, com a vida e conosco mesmo,
e olhar para o que funciona para ter mais leveza, sem perder a noção de que deve se corrigir o que não está funcionando. Não é que você vai dourar a pílula de uma relação. Claro. Mas isso é hora de, não é hora de DR, não é hora de conflitos, sabe? É hora de realmente repensar muitos papéis que a gente tem na vida. Eu acho que a palavra central é afeto, né, Rosana? Eu acho que a gente Afeto. tem que investir nos afetos. Eu estava aqui me preparando para gravar e essa coisa de eu estar tomando chá toda hora, eu estou com a boca seca de tão nervosa que eu fico com tudo que envolve tecnologia. A tecnologia me reduz a um tamanho que é... Deu tudo certo. Tá vendo? É impressionante, eu me sinto a pessoa mais incompetente. Então, falou, é live, meu Deus do céu, pelo amor de Deus, me dá uma plateia de 2.000 pessoas para eu falar, mas não põe um celular na minha frente. Estou com boca seca aqui. Ó, a gente está agora com 2.334 pessoas nos assistindo e certamente vai terminar o dia com quase 50.000 pessoas vendo essa live. E só para as pessoas que estão perguntando... Fala isso não, vai me dar onda de calor. Nada, você é acostumada. Ó, Não, todas as pessoas que estão perguntando, só para avisar para ela, Leila, todas as lives que eu estou fazendo no Instagram, elas ficam 24 horas no Instagram, mas imediatamente a gente tira do Instagram e coloca no meu canal do YouTube. Então, todas as lives que eu fiz com a Adriana Mello, né, com várias pessoas ontem deu um branco agora, Mariana Xavier, eu fiz várias lives, vou fazer várias lives, vou fazer com Fátima Bernardes quinta, então todas essas lives vão ficar salvas no canal do YouTube para você ver com calma, pausar ou encaminhar para quem você quiser. As pessoas estão até me perguntando se vai salvar, eu não sabia o que eu vai, respondi, então, inclusive você depois pode pegar essa pro nossa seu canal. live, Leila, e puxar, que vai estar no meu YouTube, você pode puxar para o seu canal também, para as pessoas terem acesso, tá bom? Puxar para o meu canal Puxar. é ótimo. Gostou? Porque o assim, Diego se encarrega disso. Diego faz isso. Puxar é fazer um upload para fazer um download lá, mas eu estou dizendo puxar que é mais simples. E a gente ia falar também, né, Rossanda, a questão de não estar respondendo as perguntas, né? Porque para enxergar aqui uma dificuldade. Eu tenho um problema com luz, isso é uma cirurgia de anos atrás que eu fiz e que eu fiquei com essa sequela e eu tenho que explicar, porque meu marido é cirurgião de olhos. Eu fiz a cirurgia antes de conhecê-lo. Ainda bem, para não culpar ele. Dele. Eu fiquei com uma sequela. E aí, para ir cinema, por exemplo, a luz me atrapalha toda e essa luzinha em volta do celular, eu não consigo ler as mensagens, muito pouco. Então, eu vou ficar devendo as respostas. E diga, my friend. Não, é isso. Você falou de uma coisa que você estava falando, que quando eu te interrompi para poder a gente falar e avisar para as pessoas que a live vai ficar salva no canal do YouTube, né? É que você estava dizendo, a grande questão é sentimentos. Tudo que a gente não pôde... Eu sei que a gente está com muito medo, a gente está com medo de faltar máscara, de faltar álcool em gel, mas os afetos, eles vêm de uma fonte inesgotável. O amor não se pode economizar. Tudo que a gente não pode economizar num momento como esse é amor, é capacidade de olhar o outro, é empatia, sabe? É capacidade de se colocar na condição de alguém que ajuda. Então, diante de uma situação dessa, em que as coisas faltam, os sentimentos são abundantes. Que eles venham como uma torrente, como uma correnteza, com toda a força e fluxo da vida que sempre nos convida a jamais deixarmos de nos esquecer o que de fato importa, o que de fato é essencial. É esse o convite que a vida está nos fazendo agora. É isso. Aquela hora eu estava começando a falar que quando eu estava organizando aqui para a gente conversar, eu me lembrei de uma imagem que é das imagens mais fortes da minha vida, que é exatamente a questão do afeto. Eu fui criada no interior de Minas, em Araxá, uma família muito simples, 6 filhos, que minha mãe criou sozinha, então uma vida com muitas privações, dificuldades. E a minha mãe, professora de português, ficava dando aula o dia inteiro e eu era a única mulher e a mais nova. E meus irmãos queriam ir nadar no córrego, queriam jogar futebol e tinha a irmãzinha para olhar. E aquele peso para eles carregarem, né? Claro que não tinha carrinho, lá em casa não tinha nada, nem ia ter carrinho de bebê. Então eles pegaram um caixotinho de maçã, colocaram rodinha, colocaram aquela alça, e eles me levavam no caixotinho de maçã para beira do córrego onde eles nadavam, para o campinho de futebol.
E eu com 1 ano e meio, 2 anos ali, naquele sol, então eles me davam uma folha de mamona para segurar, para me proteger do sol. E a mamona, a folha, murcha muito rapidamente, né? E aí eles iam trocando a folha de mamona. Isso, para mim, Rossandra, é afeto. É. Isso é o que fica. É o que fica. Esses irmãos me colocando num caixotinho de maçã e me dando uma folha de mamona para segurar, não tem nenhuma coisa material que seja mais importante do que isso. Não tem nada mais rico do que isso. É o afeto. E é uma coisa que... É o que nos leva, é o que nos alimenta, nos guia. E é o que todos nós temos agora em casa. É o que, se você está com a despensa vazia, o coração tem que estar cheio para poder manter a esperança de continuar e voltar. Se você está com medo do emprego, você tem que continuar com o coração cheio de fé. Porque a gente tem que continuar em pé para quando tudo isso acabar e voltarmos mais erguidos. Tudo que a gente faz, tudo que a gente busca, é realmente ser um ser melhor. Você deve ter ido, você que viajou muito, talvez ter ido para, como eu já fui, e outras pessoas que estão nos vendo devem ter ido, sei lá, para uma grande montanha-russa, deve ter andado numa roda gigante em Londres, mas nada se compara a esse caixote de maçã. Não. Você pode ter ficado debaixo de museus belíssimos, com domos maravilhosos, mas nada se compara a essa folha de mamona. Quando a gente tem a vida e a vida se apaga momentaneamente, a gente sente o que é essencial. Quando a gente se despede de alguém que a gente ama, nunca ninguém conta quantos presentes ganhou, quantas viagens realizou, se teve videogame, se teve Xbox, se você teve um tênis de marca. Tudo que a gente quer quando se despede de alguém que a gente ama é tão somente dar tudo o que pudesse por mais um Deus te abençoe. Portanto, quando as pessoas estiverem com medo em casa, quando a gente estiver achando que o projeto humano está acabando, não, ele está recomeçando. E quando você estiver com muito medo, e algumas pessoas eu sei que estão sozinhas em casa, porque não tem ninguém, faz o que Leila mostrou agora. Recupera a tua memória. Lembra desses amores, dessas pessoas, desse lugar tão sagrado, dessa memória de afeto e de cuidado, de gestos simples, dos irmãos, até brigando, brincando, cuidando um do outro, nos ensinando a tolerar, a conviver, a dividir um banheiro, a dividir uma TV para ver Gil Neon Gênio, Barrados no Baile, cada geração aí viu alguma coisa, que é o que conta, porque agora nós estamos com pessoas, às vezes uma, cada uma só, ou só um casal, enfim, e é essa troca de afetos, ao final de toda essa quarentena, a gente pode até fazer muita piada com o que aconteceu, mas a gente vai lembrar que o que nos manteve sobrevivendo a esse processo foi um fluxo de afeto, foi o soro do amor que nos manteve com o coração batendo, para que a gente possa voltar a viver em comunidade, com mais dignidade, com mais humildade e com uma alma mais leve. Não é isso, minha amiga? Posso só concordar? Não, que isso? Engasgada. Leila, tu sabe que tu morou no meu coração, te admiro profundamente. Você é uma alma encantadora, que leva muito amor na tua fala, que leva muito amor naquilo que tu escreve. Continua, sabe, fazendo isso, continua entregando isso, que tudo que a gente vai precisar agora é levar o nosso lado mais luminoso para as pessoas. Todas as pessoas que estão nos assistindo, mais uma vez só lembrando, quem quiser, seguir Leila Ferreira, é Leila Ferreira Oficial ou é Leila o teu Instagram? Leila Ferreira Real. Eu acho estranhíssimo. Mas é porque você é real, graças a Deus, é palpável. Graças a Deus. Leila Ferreira Real, segue Leila lá, tem um conteúdo belíssimo, os livros são maravilhosos. A gente daqui para lá vamos fazer outra live com aquele tema que você disse assim, isso aqui daria mais meia hora, manda para mim depois para a gente falar para as pessoas. Só mais uma vez lembrando. Se quiser, só me gritar que eu tô aqui. Na hora. Grita que eu venho. Depois eu vou te dar umas dicas com essa luz. Eu ligo depois para dar uma dica com essa luz que tá na tua frente. Nossa, aí, tá? Fica tranquilo. Para é... resolver. Não, vai resolver isso aí. Tudo bem. Meus amigos, minhas amigas que estão nos assistindo há mais ou menos uma hora, que Deus abençoe ricamente cada um de vocês, a vida de vocês, a família de vocês, conforte o coração, fortaleça cada um de nós, para que nós possamos
ter a dignidade de passar por esse processo com a grandeza que Deus espera de nós. Um beijo, gente. Beijo, Leila. Beijo para todos que ficaram conosco. Beijo grande, Rossandro. Continue levando essa sua luz, que é infinitamente melhor do que a minha que está aqui. Ah, que conversa. E a minha Beijo. que está aqui. Continue com o peso da luz por esse mundo afora. Muito Namastê. bem. Amém. Amém. Tchau. Beijo para todos.